Boa noite para você que acompanha diariamente a nossa live. Hoje eu converso com o psicólogo, escritor e pesquisador Pedro Samarco. Nós vamos falar sobre homossexualidade, autoaceitação e prevenção ao suicídio. Enquanto vocês vão entrando aí, o Instagram vai chamando, convidando as pessoas para participar. Eu vou encaminhar o convite para ele pelo direct, para a gente poder começar esse bate-papo. Já mandei o convite. Agora é só a gente aguardar para poder conversar com o Pedro Samarco sobre esse tema tão importante. Eu tô de camiseta branca, então eu não tô conseguindo ver quem tá entrando. Então eu vou colocar uma almofada aqui até o Pedro Samarco. Ah, o Pedro entrou. Deixa eu convidá-lo então aqui pra gente começar esse bate-papo. Aguardando. Aceite. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Tudo Pedro, bem. em primeiro momento, eu quero te agradecer muitíssimo por ter aí disponibilizado o seu tempo para a gente falar sobre um assunto tão significativo, não só agora no mês de setembro, mas para a existência humana, né? Sim, E assim que eu te fiz o convite, você aceitou prontamente. Então, assim, obrigado pelo carinho, pelo aceite. E eu acredito que vai ser muito bonito esse momento para muitas pessoas. E eu queria que você se apresentasse. bom, boa noite a todas, todes, todos. Meu nome é Pedro Samarco, sou psicólogo e sexólogo também. E também sou gerontólogo. São 3 títulos, né? Uhum, Minha especialização em sexualidade pela Faculdade de Medicina da USP. Atuei no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, no Ambulatório de Sexualidade, o ProSex, durante 5 anos. Depois fiz meu mestrado em gerontologia pela PUC, que é o estudo do envelhecimento. E lá eu estudei a velhice das travestis. E ele virou um livro que está aqui. Aham. uhum. Maravilhoso. Uhum. E teve a linda contribuição da cartunista Laerte aqui, que ela Ali. ilustrou a página com uma charge dela e ela conta um pouco da história. Uhum. Laerte. E Maravilhoso. daí depois eu fiz uma outra depois do mestrado, né, em gerontologia, eu fiz doutorado em psicologia social. Aí eu estudei a homofobia internalizada. E o que vem a ser a homofobia internalizada? É o preconceito do homossexual contra si mesmo, que também virou um livro, que está aqui. Maravilha. E uma boa notícia. Diga-nos. Ambos estão disponíveis em PDF para serem baixados. Uhum. Portanto, é só entrar no meu Facebook, Pedro Samarco, né? Samarco com 2 M's de Maria, tudo junto, que ali, logo embaixo, está assim,
tem a bio, né? Daí já está escrito assim, meus 2 livros em PDF. Daí é só clicar ali e ler o endereço eletrônico da Biblioteca Virtual da PUC. Uhum. Então, tanto o mestrado quanto o doutorado estão disponíveis para baixar em PDF, de graça. Maravilhoso. Você sabe que eu também faço isso, né? Eu trabalho com pesquisa na área de educação inclusiva, acessibilidade, inclusão social e educação acolhedora. E eu disponibilizo gratuitamente, graciosamente, para quem quiser baixar o PDF para poder aí, né, para a gente se melhorar em nível de pensamento, como ser humano e percepção de mundo. Eu acho isso muito, muito importante. Então, assim, só posso te parabenizar, porque democratizar o conhecimento é muito importante, principalmente num país que discute a taxação de livro nesse momento, né? Sim, sim. Também acho que não tem sentido nenhum ele ficar guardado numa estante de uma biblioteca, onde poucos têm acesso, onde só uma elite tem acesso. Então eu disponibilizo lá, divulgo pra caramba, porque eu acho que são 2 temas importantes que ninguém fala, né? Muito importante. Primeiro, a velhice travesti, né? Quem que fala de velhice travesti? Eu só tive uma pessoa que eu me inspirei, né? Que quando eu fui escrever sobre esse tema, eu achei só um trabalho de uma antropóloga de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, que ela fez sobre a velhice das travestis em 2004, e eu fiz em 2010, né, o meu. Então, assim, e sobre também, agora falando sobre o doutorado, né, que é o preconceito do homossexual contra si mesmo, que tecnicamente é chamado de homofobia internalizada, também nunca vi ninguém falando. Uhum. Eu também não. Eu achei, Né? aliás, vi você falando, que eu achei riquíssimo e fiquei muito interessado sobre isso, Pedro. Porque assim, quando se fala em homofobia, muitas vezes se pensa na violência física, a dimensão da violência simbólica, mas essa violência simbólica, ela muitas vezes é subjetivada por meio de narrativas, discursos e tudo que existe em nível cultural na sociedade, que a gente vai, de uma certa forma, incorporando. Né? E é isso que eu queria te perguntar. Homofobia internalizada. Mesmo quem experimenta isso na sua existência, tem consciência disso? Então, muitos não. Né? Muitos reproduzem o preconceito, o próprio preconceito que sofrem. Uhum. Né? E, infelizmente, no meio LGBTQI+, existe muita reprodução do preconceito, que o próprio meio LGBTQI+, sofre. Uhum. Então, assim, um pouco tem consciência disso, né? Então, acaba que, por disseminar esse preconceito entre os próprios pares, né? Então, fica muito difícil da pessoa perceber. Então, são pequenos detalhes, assim, que a pessoa vai manifestar esse preconceito sem perceber, né? Uhum. E a homofobia, ela tem muito a ver com o machismo e com a misoginia. Para quem não sabe o que é misoginia é a aversão ao feminino, ódio à mulher, ao feminino. E a nossa sociedade, ela é patriarcal. E no primeiro capítulo desse trabalho aqui, eu faço todo percurso histórico, né? Sobre a construção dessa homofobia. Então eu vou lá atrás, na época da Babilônia, e venho vindo Egito, Grécia, Roma, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, falando como foi sendo construído. E, na verdade, há uma grande associação entre a homossexualidade masculina e o feminino. Uhum. E como nós vivemos numa sociedade patriarcal e machista, essa sociedade associa ao feminino a fraqueza e ao masculino a força. A nossa sociedade é muito competitiva, a gente sabe, né?
Então, quem que tem mais valor socialmente? O feminino ou o masculino para a sociedade? É o masculino. Então, o gay, o homossexual, né? O homem homossexual é como se fosse assim, para o cara gostar de outro cara, ele tem que ter algum feminino dentro dele, que se manifeste. Porque isso tem tudo a ver com os modelos de gênero vigente, né? O homem fica com a mulher fica com o homem, porque isso tudo está baseado no sexo procriativo. Então, para você ter um bebê, você tem que ter o masculino e o feminino, o macho e a fêmea. Então, no caso do homossexual, se pensa, um é a fêmea e o outro é o macho da relação. Um é a mulherzinha e o outro é o hominho. É como se fosse assim, o passivo e o ativo, né? O passivo é a mulherzinha, a fêmea, desqualificada, fraca, e o macho é o forte, ativo, qualificado, né? E valorizado. Então, a sociedade, ela pensa, ela foi construída baseada nesse binarismo. Ou seja, seja gay, mas seja discreto, entendeu? Se você for gay e manifestar algum elemento de femininidade, você é mal visto. Inclusive, a própria mulher cisgênera, quando manifesta elementos de feminilidade, ela é mal vista. Hoje em dia, a mulher tem que ser empoderada, ela tem que ser executiva, ela tem que ser uma super mulher, tem que ser linda, tem que ser boa de cama, tem que ser competente profissionalmente, tem que dar conta das tarefas do lar, da família, e não pode ser feminina. Se ela for muito feminina, assim, é mal vista também. A mulher tem que ser forte, tem que ser racional, tem que competir com o homem, tem que ser empoderada, porque o feminino, ele é desqualificado. Há milênios é desqualificado em muitas sociedades, não só na nossa ocidental. Não sei se você chegou a abordar isso e se é possível, até mesmo por uma análise subjetiva, você falar sobre essa questão. Sintoma de homofobia internalizada. Como é que é possível perceber, né, essa homofobia internalizada como um sintoma? Assim? Tá, eu abordei sim. Eu fiz um ranking de A a Z, inclusive. Que legal. E nesse ranking fala principalmente sobre autoestima, né? Sobre autoestima. O homossexual com homofobia internalizada, ele não se aceita. Então, isso vai começar a operar como se fosse um vírus, né? Que vai começar a destruí-lo internamente. Então, ele não vai se sentir bom o suficiente, ele não vai se sentir merecedor de relacionamentos duradouros e saudáveis. Ele vai viver sempre a sexualidade dele de uma forma meio clandestina, meio assim, um segredo, ninguém pode saber. Ele vai desenvolver uma autoestima muito baixa. Daí para frente ele pode desenvolver ansiedade, né? Porque ele tem que estar o tempo todo num estresse para esconder a orientação sexual dele, né? Como se a orientação sexual tivesse a ver com identidade de gênero, né? Então ele tem que estar o tempo todo, como se diz, dentro do armário, né? Então ele vai vivendo esse estresse. Isso pode gerar um quadro crônico de estresse nele, de ansiedade, de depressão. Muitos acabam se envolvendo pesadamente com drogas, né? Pesadamente. Sexo de risco. São contaminados por todos os tipos de doenças, né? Inclusive o vírus do HIV. E é aquela coisa, é como se fosse uma autossabotagem o tempo todo, né? Então ele vai se destruir, porque a sociedade quer destruí-lo. O preconceito social quer destruir o homossexual, né? E as demais minorias. Então eu cheguei à conclusão muito interessante, né, Eduardo, que o meu trabalho também serve para todas as minorias, não só para o homossexual. Então serve para o obeso, serve para a mulher, serve para o negro, serve para o pobre, enfim.
todas as minorias, né? Que tantas outras aí que tem. Que esse preconceito opera contra a pessoa. Então a pessoa vai desenvolvendo comportamentos até ela se destruir, inclusive levando a ideações suicidas e ao próprio suicídio. Uhum. Se matando mesmo, né? Ou muitos acabam tendo uma vida suicida, então é aquilo que eu falei, comportamento de risco, sexual, pessoas que usam muita droga massivamente, saem, pegam no volante, saem por aí loucamente. Então, assim, tem várias formas de se destruir indiretamente, né, que não explicitamente. E isso é um processo que dura anos, né? Isso é um processo que dura anos. Então, sim, existe sim um comportamento autodestrutivo. Uhum. Então, você tocou num assunto que eu acho, assim, de uma necessidade reflexiva muito atual, né? Por exemplo, comportamento suicida. E o grupo LGBTQIA+, como é o nosso recorte nesse momento, né? Vamos pensar dessa forma, porque senão algumas pessoas podem pensar que a gente está produzindo uma representação social estereotipada da homossexualidade e que a gente está falando desse grupo, mas os héteros também agem assim, mas é o nosso recorte nesse momento, né? E você tocou em um assunto que eu acho bastante interessante, porque assim, quando a pessoa começa a se reconhecer, porque essa descoberta se dá por meio da vida, muitas vezes na adolescência. Agora, se reconhecer e se aceitar é um outro momento, né? E eu posso também me reconhecer, me aceitar, mas aí eu preciso tomar a decisão. Se eu assumo socialmente a homossexualidade ou se eu não assumo socialmente a homossexualidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que decide não assumir socialmente a homossexualidade, ela pode assumir para si, a ponto, inclusive, de ter relação com alguém do mesmo sexo, viver o seu prazer, a plenitude, o desejo, mas, ao mesmo tempo, não vai dizer para a sociedade, eu sou homossexual, quero me relacionar com um homem. Isso fica ali e que deve provocar uma certa angústia na pessoa, porque talvez ela não se realize plenamente com ela mesma, né? E, de fato, né, ouvindo você falar, para extravasar isso, né, porque não deixa de ser uma violência consigo mesmo, mas para extravasar isso, pode sim vir a fazer uso de drogas ilícitas, mas também de drogas lícitas, como psicotrópicos. E muitas vezes essa angústia, ela pode reverberar como se fosse uma depressão. Porque o fato de uma pessoa procurar o psiquiatra não significa que ela vá revelar a causa da angústia em primeiro momento, né? Sim, concordo. E como né, gerenciar esse sentimento que está lá escondido? Porque, embora a gente esteja falando de homofobia internalizada, mas isso também provoca uma violência consigo mesmo, né? Ou não? Não é uma autoviolência também? Claro, sem dúvida. Você tocou num ponto importante que é o seguinte: primeiro a pessoa precisa se assumir para ela mesma, né? Por isso a importância da psicoterapia ou de algum processo de autoconhecimento. Se a pessoa não tiver condições financeiras, né, o acesso a uma terapia gratuita, é importante ela buscar um processo de autoconhecimento, para ela justamente aprender a lidar com o desejo dela, aprender a lidar com o que ela sente, sobretudo para ela mesma, desmistificar os estereótipos que ela tem para ela mesma, porque ela internaliza essa homofobia que está cheia de estereótipos. Uhum. E ela se vê como parte desse estereótipo. Do tipo assim, será que eu, para ser homossexual, para desejar um outro homem, eu tenho que ser mulher? Isso era uma coisa que eu questionava sobre a minha própria sexualidade. Eu cresci nos anos 80 e os modelos de homossexuais que existiam naquela época na televisão eram extremamente depreciativos, né?
Então, assim, era sempre a chacota. Então, tinha Vera Verão, eu lembro que já tinha no programa do Jô Soares tinha o Capitão Gay, no programa do Chico Anísio tinha o Haroldo, né, alguns personagens, enfim, Painho, enfim, tinham personagens, eu lembro, gays, e era sempre motivo de chacota. E tinha a Rogéria, a travesti, e a Roberta Close, uma transexual. Uhum. Então, eu assisti, e tinha também a época da AIDS Uhum. explodindo, que era chamado socialmente de câncer gay, Uhum. né? Você imagina eu, uma criança, crescendo nos anos 80, entrando na adolescência no final dos anos 80, né? Eu tenho 44 anos. Então, assim, eu peguei os anos 80, assim, eu peguei a infância e comecinho da adolescência. Então, eu olhava na televisão e eu pensava assim, nossa, e era uma coisa que eu também não aceitava em mim. E eu olhava e eu falava assim, ué, mas para eu gostar de homem, eu desejar menino, isso logo no começo da adolescência, né? Eu tenho que querer ser mulher, que nem a Roberta Close ou eu tenho que ser que nem esses gays dos programas humorísticos, eu tenho que ser travesti, que nem a Rogéria mas eu não tenho. Eu olhava para mim e falava, mas eu não tenho vontade de ter cabelo comprido, de usar batom, de usar brinco, de usar vestido, de fazer cirurgia, né? Porque eu lembro que saiu na Playboy, inclusive, né? Uhum. O homem mais bonito do Brasil é uma mulher, né? Né? Capa da Playboy, no final dos anos 80, mais ou menos, né? Que ela tinha sido operada, a Roberta Close, e estava lá, estampado. O homem mais bonito do Brasil é... Não, a mulher mais bonita do Brasil é homem, uma coisa assim. O homem mais bonito do Brasil é uma mulher. Era algo assim, jogava com as palavras, né? E ainda era de um sentido muito sensacionalista, pejorativo. E eu achava isso, ou seja, esse era um estereótipo. Era um estereótipo negativo que eu introjetei. E isso dificultou muito que eu assumisse a minha sexualidade antes. Eu só fui assumir a minha homossexualidade com 23 anos, eu só fui ter a minha primeira experiência homossexual com 23 anos, isso já em 99, quase, 1999. Né? Então, quanto tempo eu demorei por causa desses estereótipos que eu mesmo introjetei. Então, eu tinha que desfazê-los. Por isso, o estudo é importante, a psicoterapia, o processo de autoconhecimento, para você desfazer isso e assumir, sobretudo, para você mesmo, sua sexualidade, em primeiro lugar. Pedro, quando eu tive. A primeira vez que eu tive uma relação sexual com outro homem, eu tomei 5 banhos e chorei a noite inteira. Porque eu fui criado dentro da fé católica. Entende? E eu fiquei numa crise existencial muito grande até a minha aceitação também foi rápida, mas houve esse período também de crise. E eu queria só, não sei se você vai concordar comigo, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Você estava falando da Roberta Close, da Rogéria, né? E eu me lembro também quando o Erasmo Carlos, ele gravou a música em homenagem a Roberta Close, mas que na verdade depreciava a mulher transexual que ela era, porque ele fazia questão de falar na música, né, se não fosse o gogó e os pés, seria a mulher nota 10, dá um close nela. Porque, de fato, eu tenho 46 anos, né? A década de 80 enxergou as transexuais e as transgêneros como gays, como homossexuais. E, de uma certa forma, a mídia, ela produziu uma invisibilidade do que era a transexualidade e a transgeneralidade. Entende? Então, assim, não havia respeito, né, em relação às transexuais e às pessoas transgêneros, né? E isso me passou agora. Porque, de uma certa forma, quando você tipifica o outro, né, e cria um modelo de comportamento sem entender ele a fundo, você dá invisibilidade para aquilo que a pessoa é de fato, enquanto existência.
Sim. Esse é o princípio do preconceito. É. Falando É um sobre um pré... pré-conceito. Uhum. Conceitualiza antes, quer dizer, tem um conceito equivocado e você forma um estereótipo e você estampa, como se fosse um selo, um carimbo, pá, acabou, você é isso, eu não quero te conhecer. Para mim você já é isso, não me interessa a sua singularidade. Você é isso tudo que a televisão fala, pá, 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 acabou. Uhum. E aí a pessoa te Perfeito. ataca. Uhum. Isso é preconceito. Porque o pós-conceito seria o quê? Você conhecer a pessoa, você ter contato, você conviver. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez saindo no mundo LGBT, que ia mais, eu falei, nossa, mas existem homens assim, existem homens gays assados, existem homens gays... Uma Né? variedade de homens gays, igual eu via de homens héteros. E eu mesmo fiquei maravilhado. Porque eu tinha muito preconceito. Não é à toa que eu fui fazer um doutorado sobre o assunto, né? Porque, na verdade, eu estava me estudando e foi super terapêutico esse doutorado para mim. Então, quer dizer, o preconceito ele é violento por causa disso, porque ele acaba, ele é totalitarista, ele é nazista, ele é fascista, ele rotula, ele deixa todo mundo igual. Você é isso e está acabado e ponto final. E você merece morrer. Acabou. Vamos Mas matá-lo. nós estamos em pleno século XXI e ainda hoje meninas transexuais, meninos transexuais, meninos homossexuais, meninas homossexuais, que são denominadas como lésbicas, ainda são colocados e colocadas para fora de casa em função da sua orientação ou da sua identidade. Isso, é, essa dor, né, quando ela provoca a necessidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu ouvi isso de algumas pessoas. O desejo de suicídio como necessidade para, não seria curar, mas para pôr fim a uma dor. Né? O que você pode falar sobre isso e como trabalhar essa dor e optar pela vida ao invés de optar pelo fim dela? Tá, eu posso dizer o seguinte, eu sou voluntário, além de psicólogo clínico e social, e realizo também atendimentos online, né, aproveitando, fazendo um merchanzinho. Sou voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, que é uma ONG, um trabalho voluntário, que combate o suicídio. Então, a gente trabalha com a prevenção do suicídio. E eu trabalho lá há 22 anos. E eu concordo com você que a pessoa que busca, né, a morte, ela não quer exatamente morrer. Ela quer acabar com a dor. Porque a dor é insuportável. E ela acredita que morrendo, ou ela vai para algum lugar melhor, ou vai acabar tudo, ela vai morrer e daí a dor também acaba junto com ela, né? Tudo vai acabar ali. E o suicídio é um processo, né? Geralmente o suicídio é um processo. Ninguém acorda assim um dia e fala assim, eu vou me matar, pega e se mata. Muito difícil. A pessoa tem que estar num desespero assim. E eu costumo lembrar, infelizmente, daquele incêndio, né, que teve no edifício Joelma, Uhum. que as pessoas estavam lá de cima do Joelma, por quê? Porque tamanho era o calor, elas estavam fugindo do fogo, chegaram lá no topo do prédio, achavam, não sei se na época eu não era nascido ainda, mas a gente viu documentários e tal, achava-se que ia vir um helicóptero e resgatá-las, né? Mas o calor era tanto, por causa do fogo, que elas se atiravam dali. Mas elas, não é que elas queriam morrer, elas queriam fugir da dor, daquela dor física e aquele desespero todo de estar diante da morte. Elas acabavam realmente se matando. Então, a pessoa que se mata,
ela vem de um longo processo, ao contrário do caso do edifício Joelma, que as pessoas se atiravam de desespero lá de cima, ou morriam queimadas ou morriam estateladas no chão, enfim, né? Então, assim, a pessoa, ela vai tendo vários episódios de muita tristeza, muito abatimento. Ela dá sinais, muitos dão sinais que vão se matar, só que as pessoas geralmente não prestam atenção, acham que é frescura, tiram sarro, fazem bullying, enfim, e não levam a sério, porque ninguém hoje em dia ouve ninguém hoje em dia quer saber de ninguém, tempo é dinheiro, bola para frente, ninguém tem tempo para nada, e todo mundo tá atrás de ganhar o seu e acabou. E é isso aí, né? E o CVV é uma forma da pessoa desabafar. Então, o número do CVV é 188, ele é grátis, ele é 24 horas, a ligação é sigilosa, não há nenhum tipo de identificador de chamada. Então, assim, a gente que é voluntário não sabe de onde a pessoa está ligando. A gente percebe muitas vezes pelo sotaque, mas isso aí, até então, grande coisa, né? Mas aí a pessoa fala o que ela quiser, se ela quiser, né? Se ela quiser se identificar, ela pode se identificar, mas o voluntário não pergunta. E é um serviço 24 horas, e ininterrupto. Portanto, a pessoa pode ligar, sei lá, na noite de Natal, na noite de Réveillon vai ter alguém lá. Pode ser que ela enfrente uma filazinha para conversar, né? Porque tem poucos voluntários. E o CVV é nacional. Então, você pode estar no Oiapoque, no Chuí, você liga 188, né? E tem sempre alguém 24 horas para te ouvir. Eu acho isso um luxo. Um luxo. Né? E a duras penas a gente tentou isso, porque eu entrei no CVV em 98 e a gente já tentava naquela época uma espécie de um 0800 para o CVV. Antigamente era local a ligação, a pessoa pagava o pulso local, né? Ela ligava para os postos localmente, né? E agora ele é nacional. Então, assim, é muito bom ter alguém que possa ouvir, né? Um desabafo, um choro, porque a gente acredita que a pessoa desabafando, ela vai esvaziando o copo dela. Se ela não tem oportunidade de esvaziar o copo, aquele copo transborda e ela pode um dia se matar, né? Claro que isso também, o CVV, ele é um apoio emocional, ele não isenta a pessoa de fazer tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, tratamento médico, tratamento espiritual, enfim, ele é apenas um apoio. Ali numa hora de crise, você está lá, sei lá, 3 horas da manhã, não tem com quem ligar, para quem ligar, está em desespero, liga 188. Ou às vezes você não quer ligar para ninguém. Às vezes você tem segredos, Eduardo, que são tão grandes que você não conta nem para você. Perfeito. E que tal um anônimo nessa hora para você falar? Sei lá, falar coisa do tipo, eu odeio minha mãe, eu queria matar minha mãe, do tipo, entendeu? Se eu pudesse, eu envenenava ela. Algo do tipo, assim. Que são assuntos tabus, socialmente falando. Que se você for chegar num amigo e falar, o amigo vai falar, imagina, não sei o quê, vai ficar escandalizado. E outro, o amigo te conhece, ele vai te julgar. Então, o CVV é bom porque é isso, porque é anônimo. Eu como voluntário, sou anônimo para a pessoa que liga também, ela é anônima para mim. Somos anônimos. Eu fiquei curioso. O CVV tem como proposta a escuta livre? Sim. Como assim, escuta livre? Não, ouvindo a pessoa? Porque você falou e eu comecei a pensar no método psicanalítico, né? No sentido de a pessoa poder falar sem você interferir e a partir desse falar, o ouvir, além da gente conseguir, é lógico, sem fazer nenhum julgamento de valor, mas conseguir fazer uma interpretação daquilo que está sendo falado, mas a pessoa vai extravasando, porque às vezes tudo que ela precisa é a liberdade de falar sem ser julgada. Porque o ser humano tem uma dificuldade de praticar a escuta. Né? Às vezes as pessoas, a gente fala, nossa, hoje eu tô com dor de cabeça. Aí a outra pessoa, ao invés de perguntar e como é a intensidade dessa dor, quer um abraço, às vezes a pessoa fala, eu tô com dor de cabeça na barriga e no pé. O dela é pior do que o seu.
Então ela não te ouviu, né? Ela simplesmente pegou o que você falou, trouxe para ela e falou dela. E não se deu Sim, conta disso. na verdade fica uma competição, né? É o que você está É. falando. O CVV, ele pratica, ele tem um treinamento, até estão perguntando aí se precisa Uhum. de alguma formação. Não, o CVV é assim, qualquer pessoa pode ser voluntária do CVV. Qualquer pessoa. Não existe... Eu, por um Bravo. acaso, sou psicólogo. Mas eu fui justamente, no segundo ano de faculdade, eu fui conhecer o CVV porque eu tinha interesses científicos, né, Uhum. de psicologia e tal. E estou lá até hoje. Só que lá eu sou voluntário, eu não sou psicólogo lá, porque primeiro que lá não é um trabalho de psicologia, as pessoas que estão lá não são especialistas em psicologia. A gente recebe um treinamento de 2 meses para aprender a fazer essa escuta ativa. A gente não fica só do outro lado fazendo sim, não é. Não. A gente devolve o que a pessoa fala, a gente faz perguntas, enfim, a gente está junto com a pessoa, a gente mostra que a gente está junto na dor dela, a gente deixa ela se manifestar, se ela precisar chorar, a gente não interrompe, né? Uma vez eu lembro que ligou uma pessoa e ela ficou 20 minutos chorando. E depois, no final, claro que eu intervia, eu falava assim, olha, eu tô aqui, tô aqui com você, tô percebendo que tá difícil, mas eu tô aqui. De tempos em tempos eu fazia uma intervenção, isso vai muito da sensibilidade, né, do voluntário, do treinamento, tudo que eu recebi. E daí no final da ligação a pessoa falou simplesmente para mim, obrigado, aqui é o único lugar que eu posso fazer isso. Boa noite. E desligou. Acabou. Cumpriu a função? Cumpriu, né? Então, assim, quem também tiver interesse, o CVV também está na internet, é www.cvv.org.br. Ali também tem uma opção da pessoa ser atendida por chat. Às vezes tem pessoas que preferem escrever. Tem pessoas que estão fora do Brasil e não tem como ligar no 188. Então elas escrevem, elas preferem às vezes conversar com um brasileiro. Enfim, o ser humano é diverso, né? Ele existe de todo tipo, existe de todo tipo de necessidade, de forma de ser. Então, assim, tem esse treinamento. E a função do CVV é só deixar a pessoa falar e desabafar. A gente não vai trabalhar aquilo psicologicamente, psiquiatricamente, psicanaliticamente, nada. Porque muitas vezes a pessoa começa a falar e ela tem que desligar, daí ela bate o telefone na sua cara. Daí você nunca mais... Difícil você falar com ela de novo. Então é basicamente isso. Não sei se eu respondi a questão. Não, respondeu, porque eu acho que esse exercício da escuta, da interferência, muitas vezes, vou chamar isso de interferência mínima, mas as pessoas tendo a liberdade de expor o seu sentimento de forma plena, de fato, né, coloca essa dor para fora muitas vezes, como você falou. Uma sociedade tão excludente, que julga tanto aquilo que o outro faz em todos os sentidos, né, você ter alguém para te ouvir a qualquer hora do dia, madrugada, faz muito sentido. Eu queria só fazer um apelo aqui, não sei, dependendo da sua resposta, que eu acho importante. Tem pessoas que passam trote para o CVV? Ou não? Então, a gente não entende como trote. Porque, assim, a pessoa que liga para o CVV, que fica numa fila, geralmente é muito difícil a pessoa ser atendida de cara, assim. Muito difícil. Por causa da demanda, né? Inclusive, como sempre, a gente tem muito mais pessoas procurando o CVV do que voluntários disponíveis. Existem cursos online agora na pandemia, então mais informações para quem quiser ser voluntário é só entrar www.cvv.org.br, tem lá uma abinha chamada voluntário, ela clica lá, tem todas as informações. Mas a gente entende que é uma forma de comunicação. Você pegar um telefone, mesmo que seja para xingar, porque a pessoa, imagina, uma pessoa que liga para xingar,
ela está desabafando. Que liga e manda você para aquele lugar. Ela não está mandando você para aquele lugar. Porque ela nem te conhece. É aquilo que eu falei, é anônimo. Né? Ela não sabe quem sou eu. Ou quem Perfeito, seria você, perfeito. se você fosse voluntário, né? Ela está desabafando, então, ou começa a fazer uma brincadeira. Tem muita gente que liga até para testar o serviço, para saber se é verdade, se é real aquilo, se as pessoas estão ali. Sabe aquela história de você ir comendo pelas beiradas? Aham. Sim. Em vez de colocar a colher no meio da sopa, porque vai queimar muito, que a sopa está quente. Então a pessoa vai por fora, assim, vai sondando, e tudo bem. Tem gente que já liga e já é uma metralhadora. Meu nome é Enéia, sabe assim? Tem gente, tem gente que liga e você não consegue falar nada. E a pessoa desliga e também você não consegue falar nada. Ela, tá, muito obrigado por me ouvir. Pá, bate o telefone na sua cara. E aí, tudo bem. Ela fica 1 hora falando, é isso. Você tenta entrar para fazer alguma intervenção tal, você não consegue, porque a pessoa fica. Meu nome é Enéas, pá. Tudo bem, ela desabafou. É isso que importa. Né? Ela foi ouvida. É isso que importa. Então a gente não entende como trote, não. Não, eu achei essa sua fala, assim, do ponto de vista de um trabalho social e de se dispor para a saúde mental e emocional do outro, assim, é fantástico, entende? Eu não tinha pensado nisso, mas você tem toda a razão. E, assim, é mais uma informação que me faz admirar mais ainda o CVV, né? Porque você tem toda a razão. Mesmo que a pessoa ligue, se aquilo que ela está sentindo é o que está explodindo dentro dela, é o que ela vai oferecer naquele momento e não cabe julgar se a proposta é de fato não julgar. Então, assim, eu achei o Sim, seu apontamento perfeito, assim, fantástico. Você tem não informações julgar. geral. É, A pessoa fala. pode ligar num outro momento e conversar de boa. E também, assim, isso não interessa, porque isso daí cairia num personalismo, né? Ah, eu quero que a Uhum, pessoa ligue e seja agradável comigo. Não. Então você não pode ser voluntário do seu bebê, porque você vai ouvir de tudo. Você vai ouvir desde pessoas que vão ser agradáveis, quanto pessoas que vão ser super desagradáveis. De novo, não é pessoal. claro. Ela está manifestando quem ela é naquele instante. E Uhum, por um acaso quem atendeu foi você. Podia ter sido outra pessoa que tivesse outro voluntário, mas naquele momento foi você que atendeu aquela pessoa. uhum. A sua formação em gerontologia, eu não sei se você pode me responder isso, né? Mas assim, existem homossexuais que têm medo de envelhecer e, em função disso, acabam pensando que o suicídio pode ser um remédio. Porque, por exemplo, existe uma certa reclamação, né, um certo desabafo de que dentro daquilo que é chamado de cultura LGBT, há um preconceito em relação aos homossexuais com mais de 60 anos, que não são casados e aí, né, frequentavam balada, tal, e de repente começam a envelhecer. E isso é fato, porque assim, eu tô falando de mim. Eu sempre malhei, gostei disso, tenho 46 anos. Tudo muda, o corpo muda, né, o cabelo muda de cor, a barba, e a gente vai repensando os valores, a vida, e você tem essa informação? Como é que é o seu contato com isso? Como é que é envelhecer, né, homossexual? Essas dúvidas acontecem ou não? Sim. E vai dar oportunidade também de eu falar de uma ONG que eu participo, que é pioneira no Brasil, chamada Eternamente Soul, que Uhum. está na rede social, está no Instagram, no Facebook, enfim. Eternamente Soul. Soul de eu sou, né? Não é Uhum. soul de alma, é soul de eu sou. Sim. É porque às vezes a gente fala, as pessoas confundem, né? Sou com soul. Uhum. Então, eternamente sou, eu sou. Eu sou. Eternamente Sou, que é uma ONG pioneira, fundada há 3 anos,
pelo Rogério Pedro, nosso fundador, coordenador. Aliás, seria interessante uma dica de live aí para você, não sei se você o conhece. Ele é um cara porreta mesmo, e ele, com esse sonho, ele fundou a nossa ONG, né, que presta amparo ao LGBT idoso. O que você falou sobre a velhice, depois, se quiser, eu passo o contato dele para você. Por favor. O que você falou sobre a velhice, assim, é um estereótipo também. Do mesmo jeito como o pessoal é estereotipado, o idoso também é estereotipado, né? Então, assim, o idoso está muito ligado à aposentadoria, à decadência, à feiura, à decrepitude, à morte. E a nossa sociedade, de novo, ela valoriza a juventude, a produtividade, o consumo. E ela associa tudo isso à juventude. A beleza também é muito associada à juventude. Sendo que em outros povos, né, se você pegar lá na época da Grécia, na época de Roma, o idoso era muito bem visto. Ou seja, um dos objetivos da vida era justamente envelhecer. Porque você envelhecendo, você se tornava uma pessoa sábia, mais temperante, você ia ser consultado. Era como se fosse aquele estereótipo que a gente tem do mestre Yoda. Sabe o mestre Yoda? Né? O mestre Yoda. Se tornava o ancião detentor do saber de muitas comunidades, de muitos povos, né? Sim, ainda há comunidades na atualidade que pensam o idoso dessa forma. Dizem que os orientais são assim, não sei se é mesmo, se não é, mas assim, algumas sociedades pensam o idoso como sendo essa figura do mestre Yoda, do Guerra nas Estrelas, né, Star Wars, né? Então para os gregos e os romanos, por exemplo, em outras sociedades, era virar um mestre Yoda, entendeu? Era super bom envelhecer. Com o tempo, isso foi mudando. E hoje, os idosos são obrigados a se travestir de jovens, para eles serem aceitos. Daí vem o que você falou, tinta no cabelo, malhação. Porque, assim, ultrapassa a questão da saúde. Vira uma questão de disfarce. Disfarce. Tipo assim, deixa eu mostrar que eu não sou tão velho, então eu vou malhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, enfim, eu vou me travestir de jovem, né? E isso gera muito dinheiro também. Porque o velho se sente obrigado a ser um velho ativo. Porque a velhice é muito associada à passividade. Tá esperando a morte chegar, ele não consome tanto, ele não produz mais. Então ele é deixado de lado, é como se fosse assim, um chinelo velho. O chinelo velho é encostado ali, vai apodrecendo, até o dia que alguém pega ele e joga ele fora. Entendeu? Então é muito isso. E no meio LGBTQIA+, ele reproduz nada mais do que a sociedade reproduz. Então o meio LGBTQIA+, ele já é muito focado no corpo, no físico, né? Não que a sociedade heterossexual não seja. E eu achei muito bom você falar que esse é o nosso recorte. Porque sempre vem alguém e fala, mas isso também acontece no meio heterossexual. Mas sim, também acontece. Mas no caso aqui nós estamos falando de LGBTQIA+, é o tema da nossa live. A gente poderia falar, mas no momento não é o nosso foco, né? Claro que a gente vê isso em todos os segmentos sociais, pessoas se matando, pessoas idolatrando a beleza, pessoas associando beleza com juventude, pessoas discriminando o idoso. Claro, a gente vê em tudo quanto é sociedade, mas o meio LGBTQIA+, ele é muito físico. Por quê? Por causa da herança machista. De caçar. O homem nasceu para caçar. A mulher nasceu para ser caçada. O homem caça, a mulher é caçada. Entendeu? É isso. Então, assim, como são homens, eu estou falando do caso dos homens homossexuais.
Que daí eu já faço o recorte G do LGBTQIA+. Porque daí a gente precisaria de outra live para falar de outros recortes. Mas é uma reprodução, é uma reprodução. Então, assim, dá-se muito valor a músculos, a aparência, a signos de masculinidade. Então, assim, a barba, os pelos, os músculos, a voz, tudo que remete ao masculino. E a quantidade de homens que transa, se é ativo, se é passivo, enfim, se dá uma ou duas sem tirar. Sabe assim? Desculpa ser vulgar, mas não, assim, perfeito. Mas isso tudo é uma transposição do masculino, do machismo. Os gays são muito machistas, extremamente machistas. Porque eu achei perfeita a sua colocação, porque essas são cobranças também, que as pessoas não se dão conta, né, que essas narrativas construídas, elas vão sendo subjetivadas, e isso produz uma dor existencial. Muitas vezes que a pessoa que vive esse machismo internalizado, que se transcodifica em uma homofobia internalizada, se você me permite falar isso, porque quem estudou isso a fundo foi você. Eu estou tendo impressões a partir do que você está falando. Né? Tá tudo ok. Não precisa se preocupar. Mas assim, então assim, né, essa pessoa também tem uma dor existencial. Inclusive quando eu pensei, falei, nossa, é significativo falar disso durante todo o tempo, mas enquanto as pessoas, até dentro de uma construção midiática, tal, mas estão falando do Setembro Amarelo, né, pensar na dor existencial de quem vive isso. Porque, sim. Né, mesmo assim, sabe, outro dia eu fiquei pensando aqui, e aí eu quero, porque a gente está chegando quase no tempo final, Pedro, mas eu queria só pensar, você fez um estudo sobre o envelhecimento de travestis. Né? Das travestis. Das travestis. As travestis, muitas vezes, quando ela tem um poder aquisitivo, ela faz uso de silicone corretamente, não é? Ela procura um bom médico, ela faz a sua adequação corporal, a sua hormonização, a partir de todo um cuidado. Mas tem muitas que desejam adequar seu corpo, né? E aí fazem uso, inclusive, de silicone, de carro, de avião, e tomam Potenai, né, que é aplicado em cavalo, para ter os músculos torneados, bumbum durinho. E isso tudo, né, mexe com o organismo de uma forma muito intensa. Como é envelhecer sendo uma travesti? E aí eu falo em nível de construção corporal mesmo, né? Porque... Então, primeiro chegar na velhice, né? Como travesti. Primeiro ela já começa a sofrer desafios em casa, né? Muitas famílias não aceitam, tem o problema da religião, que também não aceita. Então, assim, muitas são botadas para fora de casa, muitas já têm que começar a ganhar a vida na rua, já se hormonizam clandestinamente, porque a gente não tem um sistema de saúde decente que reconheça e que faça todo esse acompanhamento de forma direitinho. Não acompanha nem as pessoas ditas não travestis, imagina as pessoas travestis, né, e transexuais. Então, assim, o nosso sistema de saúde não é bom não é bom para ninguém, nenhum brasileiro, né, e brasileira, e brasileiro, enfim. Então, assim, chegar na velhice é um desafio. Porque muitas das vezes, muitas vão para a prostituição, porque é o único trabalho que conseguem. Porque, primeiro, elas não conseguiram nem estudar, nem ir para a escola. Foram expulsas de casa, não tem qualificação nenhuma. A linguagem que elas conhecem é a linguagem da rua, é a linguagem da violência, porque elas são muito violentadas também. Né? Então, assim, chegar na velhice é muito difícil, é aquilo que você falou, são estratégias. Então, algumas, primeiro elas vêm para São Paulo, vêm de tudo quanto é canto desse país para São Paulo, aqui em São Paulo fazem um pé de meia e vão para a Europa. Geralmente Itália, tal, Espanha, fazem um pé de meia, as que são espertas, né, porque nesse meio tem muita droga adição também, muita, demais, muita violência, muito sexo de risco, enfim, doenças e tal. As que conseguem passar por todas essas etapas
fazem um pé de meia e voltam para o Brasil, já numa idade que não dá para trabalhar mais, porque quem vive do corpo, 30 e poucos anos já é considerado velha. Um atleta já é considerado velho, com 30 e poucos anos. Enfim, as pessoas que vivem do corpo, né? Já, essa idade já começa a modelo, enfim. Então tem isso, por causa dessa idolatria da juventude que a gente vive, e associando juventude à beleza, né? Então, primeiro chegar aos 35 anos, 40 anos como travesti já é um grande desafio. E a expectativa, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, a expectativa de vida de uma travesti é 35 anos. Então, as que conseguem fazer esse pé de meia e voltar, e ter um dinheiro, e ter uma renda, e abrir um negócio próprio, etc., né? Muitas das vezes viram cafetinho de outras travestis mais jovens, elas acabam sendo mães de travestis mais jovens, elas ajudam a formar travestis novinhas que estão chegando, ajudam a fazer as travestis novinhas. Isso é um ciclo. Por quê? Porque elas vivem numa marginalidade que a sociedade colocou. Entendeu? Então, assim, é um mundo muito submundo, muito underground. E elas fazem de tudo para sobreviver ali. Então, muita gente, por exemplo, não aceita uma travesti alugar imóvel. Então, quem que vai alugar imóvel para ela? Outra travesti. Por causa do preconceito. E assim vai. Vários tipos de negócios entre elas. Porque a sociedade não travesti exclui, entendeu? Olha, a gente está chegando no minuto final, talvez a gente caia, aí eu peço para a gente retornar para se despedir, pode ser? Mas eu não posso deixar de te perguntar isso. O suicídio entre travestis é invisibilizado pela mídia e pela sociedade? Totalmente. A vida da travesti é invisível. Ela só é visível para ser sensacionalista, entendeu? Quando é coisa sensacionalista, ela mostra. Mas sim, é totalmente invisível. E a travesti idosa, então, muito mais invisível. Ela é invisível entre as próprias travestis. Quanto mais perante a sociedade. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. Acho que a gente tem 2 minutos. Mas olha, eu te agradeço imensamente por esse encontro, que para mim foi assim riquíssimo. Aprendi muito. Obrigado. Pode falar. Podemos repetir, é só acessar lá Pedro Samarco, ou então aqui pelo Instagram, qualquer dúvida, eu atendo online, tem lá minha tese, meu mestrado para ser baixado no Facebook, tem lá meus 2 livros em PDF, pode baixar, é gratuito, sem problema. Agradeço a todas, todos, agradeço a você, Eduardo, muito gentil de me chamar, e parabéns, muito obrigado. Olha, para esse final, beijo no seu coração, apesar da distância, sinta-se abraçado e muitíssimo obrigado. De verdade, de coração, eu adorei. Você também. Quiser repetir, é só marcar de novo, a gente continua o assunto, sem problemas. Vamos agendar, eu vou cobrar, vamos agendar. Eu agradeço, inclusive, por essa gratidão. Obrigado. Por nada, obrigado a você. Pessoal, boa noite. Obrigado, boa noite. Até mais.